Imagina que uma criança está na sua escolinha, no seu ensino fundamental, lá no 8º ano, mas ele não consegue escrever bem, não consegue acompanhar o professor quando ele escreve na lousa, enquanto os colegas todos já terminaram. Ele ainda não terminou, ele não consegue e ele se desespera, ele fica agressivo, ele fica nervoso, ele joga um caderno para o lado e fala, não quero mais escrever. E aí você é chamado na escola, né? Você, pai e mãe, é chamado na escola várias vezes para poder resolver aquele problema daquele aluno ou daquele filho, né? Que não consegue acompanhar o professor e se estressa na sala de aula várias vezes. Quem sabe aí ele não está tendo um problema na escrita? Será que ele não tem uma disgrafia ou ele não tem dislexia? Né? Então são 2 exemplos aí que poderiam estar influenciando a vida de uma criança ou de um adolescente. Isso acontece demais, tá? Isso acontece muito. E às vezes são os motivos de vocês pais serem chamados na escola. Só que às vezes a escola não está preparada ou não tem nem tempo de ficar observando aquele tanto de criança na sala, né? E eles não percebem que o aluno ali, ele tá com um probleminha que precisa ser resolvido. Ele tem algum tipo de deficiência na aprendizagem e que pode ser resolvido na maioria das vezes. Então, você que é pai, você que é mãe, vocês precisam prestar atenção no seu filho. E vocês precisam visitar a escola, conversar com o professor. Pergunta, como é que está sendo o andamento do meu filho na escola? Como é que está sendo o andamento dele junto com os colegas? Ele tem feito todas as tarefas? Você olha o livro, o caderno do seu filho? Você olha, você observa se ele está acompanhando? Porque às vezes pode ser sim uma pirraça, preguiça, birra, que você precisa resolver. Mas às vezes ele pode ter dificuldade e não quer te falar. Ele pode ter algum tipo de distúrbio de aprendizagem que precisa ser resolvido, tá? E quais são esses tipos de distúrbio de aprendizagem? A gente pode ter aí dislexia, descalculia, disgrafia, tá? Que são exemplos mais comuns. E outros, a gente pode ter outros vários, né, específicos. A descalculia, por exemplo, ela pode ser ramificada, pode ser uma descalculia gráfica, ele pode ter uma descalculia numérica, porque ele não conhece, por exemplo, os números, ele não conseguiu entender os números. Mas como ele já foi avançando, o professor foi passando, ele tem vergonha de falar que não sabe. Quando ele avança mais, e ele não teve tempo de resolver isso no passado, então ele tem vergonha de falar. Então, será que ele vai ter vergonha